Rádio Stop FM 107.3. Para quem não sabe, a vossa locutora Jurema Quiosa também é gêmea. E eu também faço parte da Associação Gêmeos Unidos de Angola. Paterson, o que é que as pessoas não sabem sobre si? Que é o gêmeo do Paterson, a Angola inteira já sabe, vocês são os tocos. Boa noite, caro ouvinte. Eu penso que nós temos uma vida tanto quanto interativa nas redes sociais. E as pessoas que nos conhecem, que nos acompanham, sabem a informação necessária daquilo que é a nossa vida, daquilo que é a nossa fazer. Então penso que se existir alguma coisa para eles saberem, então é só se manterem ligados e que eles vão ter informações. Muito bem. Podem partilhar conosco um pouco da vossa trajetória pessoal? Falar da nossa trajetória, como sabem, né? Nós somos 2 irmãos gêmeos e desde muito cedo nós fomos trilhando a nossa caminhada com muita determinação, né? Porque, como sabem, nós somos Bakongo. Os Bakongos, por natureza, são pessoas muito focadas, são pessoas com objetivo. E então, a vida nos ensinou, de certa forma, a correr atrás dos nossos objetivos, com determinação, trabalho e fé, né? Porque temos que saber que, de qualquer forma, também nós somos crentes. Entendemos que toda conquista passa pela vontade de Deus. Então, primeiramente, tens que buscar a Deus e Deus te ajuda a realizar os teus sonhos. Muito bem. Peterson, e como é que foi a vossa infância? São Bakongo estão aqui também a falar com uma. E dizer que nós somos focados é pouco, nós somos a própria resiliência em pessoa. Como é que foi a vossa infância, Peterson? Falar da nossa infância é um bocadinho nostálgico, porque vem-nos agora na memória aquilo que foi um momento de muita felicidade, um momento que nós buscamos reflexo do passado e assim com uma satisfação de que tivemos uma infância saudável, fomos umas crianças felizes, como qualquer uma outra criança, não é? E são coisas boas, falar da nossa infância, se eu começar a falar da nossa infância, eu acho que o programa vai terminar e quase que não vamos falar de nada, porque eu tenho a memória que nem de golfinho, que eu lembro da minha infância muito bem. Ai, que bom. Mas só tenho a dizer que foi uma infância muito maravilhosa, uma infância saudável, e como qualquer criança, entendo que é aquilo que, e desde já agradeceria que todas as crianças pudessem viver aquilo que vivemos, porque as crianças merecem de conforto, de carinho, de cuidados, e assim nós passamos por isso. Muito bem. Então, pergunto agora qual é o papel que a vossa família tem no vosso percurso como empresários? Primeiro é que a nossa família sempre esteve presente, sempre esteve ligada àquilo que são os nossos anseios e ambições, né? A família, de certa forma, foi sempre dando o apoio necessário, porque, como sabe, né, a família é a base e quase que sem apoio da família as coisas ficam muito mais difíceis para nós. Vou dizer que a família apoiou, ajudou, até hoje tem ajudado, e nós somos aquilo hoje por conta daquilo que tem sido o apoio da nossa família. Porque acredito piamente que sem a nossa família, acredito que nós não, se calhar seria muito difícil nós estarmos nessa caminhada. Então tudo é por conta mesmo do apoio que a gente recebeu da nossa família. E como é que é dividir a vida com irmãos gêmeos? As pessoas fazem essa pergunta diariamente. Pois embora nós agora somos adultas, não moramos na mesma casa, temos família, filhos, as pessoas perguntam, basta de só dizer que é gêmeo, eu sou gêmea. Como é dividir a vida com um irmão gêmeo? Eu penso que é algo normal, né? É só viver, é só ser gêmeo para entender isso. Só quem sabe. Mas para dizer que ter irmão gêmeo é uma bênção. Por quê? Porque tu tens alguém para dividir emoções, para dividir sentimentos, para dividir problemas. Tu tens um ombro amigo, tu tens um companheiro para a vida toda. E então eu penso que
ser gêmeo é uma benção, uma benção. Eu acho que se eu não seria gêmeo. Então, eu sou uma pessoa muito feliz por ser gêmeo. Olha, dizer que nós os gêmeos, nós não somos nada egoístas, porque toda a nossa vida nós dividimos os nossos pais, os nossos irmãos, dividimos coisas, dividimos sentimentos com uma outra pessoa. Então, nós somos pessoas que realmente nos doamos e somos muito sensíveis. Exatamente. Porque verdade. partilhamos a nossa vida inteira com uma outra pessoa. Eu acho que só quem entende o sentimento de ter alguém contigo desde o dia em que você nasceu. É difícil Muito explicar, expor em palavras. Peterson, Sim. quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram desde o momento que decidiram que queriam ser jovens bem-sucedidos? Primeiro é a gente entender, ou seja, na verdade não foi bem um desafio, foi uma aposta. Por que eu digo aposta e não desafio? Foi uma aposta porque a gente decidiu fazer isso. A gente, quando pensou em enveredar no mundo empresarial, obviamente que não tivemos o apoio daquelas pessoas que a gente queria que tivéssemos, né? Há sempre aquelas pessoas céticas que dizem isso não vai dar certo, isso não vai pegar, isso não vai. Mas nós fomos persistentes, conseguimos caminhar e graças a Deus estamos aqui, firmes e fortes e fazer bem as coisas de tudo aquilo que a gente conseguiu planificar e hoje conseguimos caminhar com fé de Deus e hoje estamos rumo ao sucesso. Quais foram as lições que vocês aprenderam ao longo do caminho até alcançarem o sucesso que vocês têm agora? Penso que as lições foram várias. Porque assim, primeiro que as pessoas entendem que ser empresário é ter muito dinheiro. Isso é que passa na cabeça de muita gente. E de certa forma, aquelas pessoas próximas a nós, né, também referi os amigos, porque assim, eu acredito que nessa caminhada, a família como tal apoia. A família está aí para dar o seu apoio. Mas os amigos só apoiam depois de ver alguma coisa. Porque eles entendem, não, bro, será, não vai ser, sei lá o que. Mas entende-se que isso é muito normal, né? Porque obviamente que na busca de qualquer conquista, algumas pessoas vão acreditar em nós, outras não vão acreditar, mas a lição é de que todas as vezes que as pessoas foram achando que não seria possível, ali vinha uma força para dizer, continuam. Muito bem. Muito bem. Eu costumo pensar que toda vez que alguém duvidar que eu posso fazer alguma coisa, eu vou provar ao contrário, porque eu sou muito resiliente. Não é só dos gêmeos nem dos bacongos, é mesmo das pessoas que querem alcançar o sucesso. Nós temos uma força de contrariar a natureza, contrariar as expectativas que ninguém entende de onde vem. E não é sorte, é mesmo consistência, é mesmo trabalho. Então, consideram-se homens bem-sucedidos? Peterson? Dizer que somos bem-sucedidos, não diria. É muita estrada, é muita água para passar por baixo da ponte. Nós somos muito jovens ainda e estamos a caminho. E eu tenho sempre dito que o vencedor é aquele que se levanta todas as vezes que for caindo até a conquista do seu mais nobre objetivo. Peterson, Nós estamos à busca desse objetivo. Sim. considera-se um homem bem-sucedido? Não. Porque nós temos os nossos objetivos estão bem traçados e desses objetivos ainda não conseguimos concretizar. E quer dizer, bem sucedido podia dizer que somos pelo facto de nos acreditar naquilo que é a nossa capacidade. Porque eu penso que ser bem sucedido parte do pressuposto que você confias em ti, que acreditas naquilo que são as tuas capacidades. Agora, do ponto de vista material ou financeiro, ainda não, né? Temos muito para aprender, muito para trabalhar, então penso que ainda não. Estão a caminhar para o sucesso. Com essa deixa, nós vamos para o segundo bloco de perguntas. Vamos agora, então, saber quais são os passos para construirmos uma empresa de sucesso
em família. Vamos agora aprender com os gêmeos Peterson Neto e Paterson Neto alguns passos para construirmos um negócio de sucesso em família e se sair bem, porque nem todo negócio com os nossos parentes poderá dar resultado. Atenção! Gêmeos, como é que vocês tomaram a decisão de se tornarem sócios? Primeiro para dizer que nós nunca antes pensamos que seríamos sócios ou então que íamos constituir uma empresa. Foi uma iniciativa que advém de uma situação que a gente viveu. Na altura ou seja, eu e o Peterson estávamos trabalhando no IS em comissão de serviço. Acontece que a comissão de serviço havia terminado por conta da exoneração do governador na altura e dessa feita fomos obrigados a sair do IS para Luanda, né? Porque nós somos já estávamos aqui, voltamos para Luanda e depois em Luanda pensamos o que é que vamos fazer, qual é o caminho que a gente vai seguir, né? Somos jovens, obviamente, precisamos manter a nossa sustentabilidade, precisamos ter a nossa independência financeira, então dali veio a necessidade de constituirmos uma empresa que é a PP12 Investimentos, conversamos os dois para perceber exatamente como é que a gente podia caminhar. Pensamos no nome inicialmente e sendo assim, entramos em contato com algumas pessoas que de certa forma podiam dar um input, uma ajuda. Fomos até com essas pessoas, as pessoas nos ouviram, foram muito atenciosos conosco. Dali fomos até o questionamento da empresa, criamos a denominação, construímos a empresa e dali metemos a mão na massa, daí tudo começou. Normalmente nas empresas familiares é um pouco difícil separar as relações pessoais, tudo acaba se misturando, pessoal, profissional. Como é que alguém que quer constituir uma empresa com um parente vai poder separar as relações? Na verdade, existe uma lei que cuida das relações que cuida das relações comerciais. Ou seja, primeiro nós precisamos entender que ela é uma norma que regula as mesmas atividades e sendo isso, existem requisitos para o efeito. Ou seja, primeiro vamos encontrar a lealdade, vamos encontrar a boa-fé e o princípio da prevenção de conflitos. Porque, pese embora irmãos, isso não tira a capacidade de serem sócios. Porque uma coisa é ser irmão, outra coisa é serem sócios. E a lei vem regular essa relação entre sócios. Porque nós até podemos ter um problema. Como irmão não falamos, mas a empresa é uma coisa. As empresas têm personalidades jurídicas. Elas por si só caminham. É basicamente isso. O negócio familiar é um empreendimento que é pensado com o objetivo de passar de geração em geração. Acredito que também é o vosso caso. Por isso é sempre importante planejar com clareza os objetivos da empresa a longo prazo. E como toda empresa tem um plano de negócio, tem metas a atingir, como é que vocês fazem a questão das cobranças? Quem cobra quem? Até onde cada um tem o seu papel? Eu gostaria de entender e acredito que o ouvinte também está curioso. Essa parte eu acho que eu vou deixar aqui para Peterson, ele como entende matéria ligada à direito, então ele vai poder explicar melhor. Ou seja, nas relações comerciais, existem dois sócios e cabe a nós entender a sequência daquilo que será a cotação de cada membro, se assim a gente entender incluir. E como na nossa construção da PP12 não há inclusão de outros sócios, apenas nós, ou seja, aquilo que a gente tem como lucro é revestido para a gente criar outros meios de rendimento. Na PP está definido. Outros meios é o lucro que advém da PP12 Investimento. Muito bem. E imagino que é um desafio não debater os problemas da vossa empresa durante os encontros de lazer da família. É possível separar os vossos encontros familiares quando vocês têm alguma situação ligada à empresa ou só vocês é que têm acesso às informações que dizem respeito ao vosso investimento?
Eu penso que isso depende muito também da situação em causa. Se for uma situação pontual e de certa forma urgente, no meio, ou seja, os familiares sabem que nós somos sócios. Sim. A parte da relação de irmãos, nós somos sócios. E eles entendem muito bem isso. Se uma situação pontual que é para resolver no momento, eu falo com ele e não tem nenhum problema. A família entende isso normalmente, sem nenhum problema. Eu acho que aqui não existe qualquer tipo de protocolo para o efeito. Nós somos irmãos e nós temos, acredito, 20 horas ao dia juntos. Obviamente que vamos falar de negócio quando não é o momento oportuno, né? Porque é uma coisa que a gente faz todos os dias e estamos juntos todos os dias. Então quase que não escapa. Quase que não escapa. Vocês consideram viável constituir negócios em família? O ouvinte deve querer saber se realmente é viável, é um risco. Qual é a vossa opinião, a vossa experiência nesse caso? É assim. Eu penso que, primeiro, nós temos que entender que cada caso é um caso. Cada irmão é um irmão. E o que eu entendo é que, independentemente do grau parentesco, o que deve existir é uma certa confiança entre os irmãos. Devem ser amigos. Porque a relação de sócio precisa de muita confiança. Então, e nós conhecemos que há aqueles irmãos que simplesmente não são amigos e querem simplesmente juntar-se que para o negócio. Isso não funciona. Então, eu acho que o normal é cultivar a relação de amizade, né? Para posteriormente pensar em ter uma sociedade. Porque se assim não for, fica tudo muito complicado. Sim. Porque eu e o Peterson, os nossos problemas relativamente à gestão da empresa são resolvidos na base da amizade. Porque nós somos amigos. Ele é meu amigo, eu sou amigo dele. E na nossa amizade é sustentado pelos dois princípios, que é a transparência e a lealdade. Muito bem. Então, penso que isso tem sido a a base para mantermos a nossa empresa em pé. Caro ouvinte, fica ali o conselho dos nossos convidados. Então, a base do sucesso dos empreendimentos deles é a cumplicidade e a comunicação, sobretudo. Exatamente. É tudo resolvido à base da comunicação. Vocês partilham muito conteúdo digital? Isso é verdade. Eu pergunto, no vosso ramo, qual é a importância do marketing e, sobretudo, da qualidade, não é? Da qualidade do trabalho que vocês prestam, porque nesse momento vocês são marcas, individualmente e como os tocos, são uma marca. Então é muito importante falarmos do marketing e da qualidade dos serviços que vocês prestam. Primeiro, nós temos que entender que o serviço ou produto vendido por qualquer pessoa está associado à imagem. Ponto número 1. Ninguém vai comprar uma água quando não sabe de quem é essa água, quem vende essa água, como é que essa água é feita. Então tudo parte primeiramente de investir na nossa imagem como pessoa, porque é dali onde vem a aceitação e vem a credibilidade daquilo que é o nosso serviço ou produto. E de certa forma nós encontramos, as redes sociais nos ajudou, né? Tu não tens noção o quanto, mas muito, porque foi dali aonde projetamos a nossa imagem, aonde ganhamos uma aceitação e admiração das pessoas. As pessoas muitas das vezes, mesmo não vendo o produto, têm confiança em nós. Sabe, são gêmeos, são amigos, e até tem aqueles casos que as pessoas gostam, né? Gostam, têm um prazer de nos ver, têm um prazer de nos acompanhar. Isso, de certa forma, influencia para que os negócios possam fluir. Então, eu acho que é importante mantermos a boa imagem para que as pessoas possam, então, acreditar naquilo que é o nosso produto ou serviço. É verdade. E nós sustentamos a nossa imagem nas redes sociais por conta disso. Já recebemos pagamento de pessoas que não nos conhecem pessoalmente, mas eles, como sabem aonde nos encontrar e como nos encontrar, são pessoas bem identificadas. De certa forma, são pessoas que apresentam uma seriedade, uma responsabilidade, pessoas de boa índole. Então, eu penso que foi por essa via
não digo sucesso, mas um caminhar, um Público. público-alvo. Sim, Foi dali. vocês têm muito público. E dizer que eu comecei a seguir e a conhecer certas figuras, certas influências através dos estados do Peterson e do Patterson. Porque eu não sou muito de seguir influencers, mas se os gêmeos estão a postar é porque com certeza essa pessoa faz alguma coisa boa. Então o marketing de influência com certeza é o marketing que mais vende atualmente. É verdade, é verdade. É verdade. E o vosso setor, ou os setores, ou os ramos em que vocês investem, porque já percebemos que diversificaram, não é, os investimentos. Na verdade, são setores que têm beneficiado de políticas públicas de fomento ao empresariado? Como tal, não. Acredito que mereceria mais, mas é aquilo que se diz. O que se pode fazer é começar. O que pode vir é uma coisa que a gente não pode esperar, porque as pessoas devem trabalhar. Mas até um certo ponto, nós como empresários procuramos naquilo que é o nosso impossível tornar o possível. As políticas públicas estão aí realmente, quando podem se calhar beneficiar quem quer que seja, a gente abraça, mas até o momento não como tal. Primeiro, o que é que eu acho? Eu acho que as políticas públicas de financiamento a empresários é uma coisa que deveria se efetivar claramente. Precisa saber, o empresário tem capacidade de o fazer? Tem. De pagar aquilo que será entregue em torno do pagamento com juros, tem capacidade. E essas pessoas se calhar poderiam alavancar a economia, porque os empresários são a caixa de ressonância para levantar a economia. O Estado nunca vai dar emprego a todo mundo. Quem dá emprego é o privado. O Estado precisa potencializar o investidor, ou seja, o setor privado, para o privado gerar emprego. Se assim não for, não estaremos a fazer nada. Fica aqui o apelo ao investimento, ao fomento, à formação e aos créditos aos nossos jovens empresários, porque no final nós somos todos jovens angolanos sonhadores e nós queremos sim efetivamente contribuir para a resolução dos problemas socioeconômicos do nosso país. Certamente. Dizer ao contrário é uma mentira, dizer que o país não tem rumo é uma mentira, o país tem rumo e os três estamos aqui como prova de que a juventude tem rumo, a juventude tem vontade de fazer diferente, de fazer acontecer. A filantropia é uma parte importante das vossas vidas. Certamente. Eu gostaria que vocês falassem um pouco do projeto que está todo mundo a perguntar. Quem são vocês? Como é que os gêmeos uniram-se? Falar da Associação Gêmeos de Angola é falar de jovens que não mediram esforços para unirem-se todos numa única causa, que é a filantropia. E dentro das políticas traçadas pela associação, conseguimos evidenciar inúmeras forças para que pudéssemos contemplar algumas famílias que na altura tiveram a passar por situações de calamidade, e assim o fizemos. E dizer que quanto à nossa paragem, a gente vai retornar, porque aquilo que nos caracteriza, estamos aqui a falar também com a locutora que faz parte do mesmo projeto e é cofundadora do projeto, e Deus em diante a gente vai pensar em retomar, porque eu acho que nós nascemos para servir, e quem nasce para servir deve continuar a servir. Com certeza, nós somos aquelas pessoas que vocês não têm noção do movimento que nós criamos de gêmeos, de cabina ao Cunene, porque nós movimentamos gêmeos que vinham de províncias para Luanda para Até do participarem, até do exterior, vinham de Sim. férias, só para participarem das nossas atividades. Nós ajudamos muita gente, vemos também muita ajuda de alguns mídias digitais e de alguns programas televisivos, e com certeza sim a Associação Gêmeos Unidos de Angola vai voltar com toda a força, porque vamos continuar a fazer a diferença. Fantastic. Para terminarmos o nosso debate, infelizmente
nós gostaríamos de continuar. Eu pergunto, vocês têm alguns casos de sucesso como exemplos ao longo da vossa vida? Aquelas pessoas que têm carreiras, que têm histórias inspiradoras. Na verdade, quem é a inspiração do Peterson Neto e quem é a inspiração do Paterson Neto? Qual começo por responder? Eu tenho como inspiração o Paterson. Oh, E eu, o Peterson. fantástico! Então, nós chegamos assim ao final da análise da nossa temática proposta para hoje. Como construir um negócio de sucesso em família. Muito obrigado por terem partilhado conhecimento e por terem partilhado esse terceiro episódio do programa Caminhos de Sucesso comigo e com o ouvinte Peterson e Paterson Neto. Vamos agora pedir aos convidados que deixem ao ouvinte uma mensagem inspiradora, um conselho baseado na vossa experiência, na vossa trajetória. E com certeza a audiência nesse momento vai encontrar motivação e encorajamento através das vossas palavras. O conselho que eu deixo é que sejam fortes, sejam resilientes, e todas as vezes que sentirem que já não dá para continuar, ali é onde vocês devem continuar. Porque certamente as coisas quando estão para ser concretizadas, normalmente acontece sempre uma força negativa. É ali onde vocês devem acreditar e continuar. Se assim for, vocês vão conseguir chegar até os vossos objetivos. Peterson? O que eu tenho a dizer é que continuem. A estrada é longa, mas não desistem, porque quanto maior for a vontade de vencer, maior será a força de caminharem. Acreditem que tem muito pela frente e não desistam. Muito bem. Para terminarmos, nós vamos terminar com o hino da vitória, não é? Todos nós temos aquela música que representa a nossa trajetória, a nossa vida, e eu gostaria que juntos escolhessem uma música para terminarmos o programa. Justino Wandanga. Ou então pode ser Irmãos Almeida, a Morainha. Irmãos Almeida, a Morainha. A Morainha, sim. Muito bem. Chegamos então à reta final do programa, feito por jovens, para jovens. Caminhos de Sucesso, na sua terceira edição. Muito obrigada, caro ouvinte, por ter partilhado este momento especial comigo. Conto consigo na próxima edição, já sabe, toda terça-feira, entre as 18 e as 19 horas. Dizer que trabalhou para si com muito profissionalismo uma vasta equipa de profissionais. A direção foi de Januário Guimarães, a supervisão foi de Luís Abílio Manuel, a coordenação editorial foi do Sana Inglês, a redação e conteúdo foi de Crisnara Delgado, a produção e realização foi de Albertina Gouveia, a sonoplastia de Felipe Candondo e ao comando da técnica Jordão Domingos. E claro, a voz serena que comunicou com muita satisfação e carinho foi de Jurema Quiosa. Já sabe, um abraço para quem torce por mim. Dizer que vocês podem seguir as redes sociais do Caminhos de Sucesso e da doutora Jurema Quiosa, assim como do Peterson Neto e do Paterson Simão no Instagram, no TikTok, no Facebook. E um grande abraço para você e lembre-se, assim eles não são dois, mas sim uma só carne, portanto que Deus uniu, ninguém separa. E essa é a relação de gêmeos. E terminarmos com Irmãos Almeidas. Boa noite.